Queridos, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Eu confesso que eu estava preparando essa palavra, na verdade era uma palavra que não é essa. E como a palavra de Deus não é nossa, quinta-feira a palavra estava pronta, sexta-feira o Senhor deu outra. E é assim que a gente tem que fazer, porque a obra é do Senhor, a palavra é dele, a igreja é dele, e a gente só está aqui para obedecer, a gente só está aqui para servi-lo, né? Então eu confesso que é uma outra palavra que eu tinha em mente, mas o que está aqui é a mente do Senhor e não a minha. Então que a gente possa aproveitar o máximo. Acharam, queridos? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14 em diante. Acharam? Eu vou ler na versão NVT, todos os versículos e os pontos vão aparecer no telão, tá bom? Para a gente acompanhar. Quem está online também, descansa agora, fique atento e deixa Deus ministrar no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: então, não seremos mais imaturos como crianças. Repitam comigo, como crianças. Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras e astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, cada parte ao cumprir a sua função específica, ajudando as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Queridos, fechem os olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra foi exposta, a Tua palavra foi aberta. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que ministre agora no nosso coração, que a Tua palavra encontre em nós terra fértil, e que a nossa mente e o coração estejam cativos à Sua voz. Que possamos sair daqui um pouquinho mais perto do Senhor, que possamos sair daqui completamente ministrados pelo Senhor, e que a Tua palavra produza aquilo para a qual ela foi lançada. Fala conosco, nos instrui, nos ensina para a Tua boa obra. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, muito novo, na minha vida, eu perdi a minha mãe. E eu tive que começar a tomar algumas decisões na minha vida. Porque jovem, né, eu devia ter mais ou menos meus 17, 18 anos. E quando eu perdi a minha mãe, meu pai morava em outra cidade. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Que decisão eu vou tomar para seguir a minha vida? Que decisão eu vou tomar para que Deus possa cuidar de mim? E eu tive que tomar algumas decisões. E a gente, quando é jovem, a gente toma algumas decisões, às vezes acerta, às vezes não acerta. E toda decisão na vida, ela tem as suas consequências. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. Hoje o tema da nossa conversa é decisões que geram crescimento. A palavra de Deus é recheada de conselhos, de informações do próprio Deus, que nos ensinam a tomar decisões que vão gerar em nós crescimento. Quem está afim de crescer aqui? Quando a palavra de Deus fala crescer, ela fala crescer em todos os aspectos da vida. Crescer na vida profissional, crescer na vida sentimental e crescer na vida espiritual. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que a gente se mova em crescimento todos os dias. Uma vida estagnada, ela entristece o coração de Deus, porque o ser humano não foi criado para isso. O ser humano foi criado para crescer todos os dias. Hoje você deve estar melhor do que você estava ontem. Amanhã você tem que estar melhor do que você está hoje. Porque é isso que Deus espera. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja
para cada um de nós. E a gente é fruto das decisões que a gente toma. Entenda o seguinte: tudo na vida de um ser humano começa na sua mente. A sua mente é o start de tudo. E a mente da gente é um campo de batalha. A mente da gente é um campo de batalha. A gente briga com a gente mesmo, todos os dias. A gente é o nosso maior inimigo, sabia disso? A gente briga com a gente mesmo todos os dias. Com as nossas vontades, com os nossos desejos, com aquilo que queremos. E tudo começa na nossa mente. Agora entenda uma coisa. Tudo começa no pensamento. O pensamento gera sentimento. Sentimento gera uma ação. E essa ação, que é a decisão, gera uma consequência. Nunca esqueça disso. Tudo começa na mente. A mente gera um sentimento. Sentimento gera uma ação, uma decisão. E essa decisão gera uma consequência. O que a gente está vivendo hoje é fruto daquilo que decidimos ontem. E o que a gente decidiu hoje, a gente vai colher amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida é repleta de decisões diárias. Todos os dias, sem perceber, decidimos. Todos os dias. Agora, existem decisões simples, que é o que eu vou vestir hoje para trabalhar, o que eu vou vestir hoje para sair. Existem decisões mais complexas. Quem eu vou namorar, quem eu vou casar, qual é a empresa que eu vou trabalhar. Mas todas as decisões, elas sempre vão gerar consequências. Agora, existe um estudo que eu achei muito interessante quando eu estava preparando essa mensagem, que diz o seguinte: quando a gente acorda, até a hora da gente dormir, a gente tomou mais ou menos 1000 decisões. Vocês sabiam disso? Quando a gente acorda, até a hora da gente dormir, a gente tomou mais ou menos 1000 decisões. Desde as mais simples até as mais complexas. E todas elas, não importa se ela é simples ou se ela é complexa, elas vão gerar uma consequência. Elas vão gerar um resultado. Por isso que a palavra de Deus é de extrema importância para que todas as nossas decisões, sejam simples ou complexas, possam estar no centro da vontade de Deus, para que as consequências sejam o plano de Deus para a nossa vida. Nunca esqueça disso. A palavra de Deus é de extrema importância, por isso que a gente tem que meditar nela dia e noite, como diz a palavra. Só que esse dia e noite não significa meditar o dia inteiro, não é isso. É manter uma rotina. Esse dia e noite quer dizer rotina. Você tem que manter uma rotina de meditar na palavra de Deus todos os dias, para que o seu pensamento mude, para que esse pensamento que mudou gere um bom sentimento, que esse bom sentimento gere uma boa ação, e que essa boa ação faça você colher bons resultados. Agora, a decisão, ela não pode andar sozinha. Toda decisão, ela tem que ter um resultado que se chama atitude. Porque decidir é muito fácil. Eu decido, mas se eu não faço, não resolve nada. Um exemplo prático é: eu quero emagrecer. Decidi, não decidi? Se eu não fizer nada por isso, eu não vou emagrecer nunca. Então, toda atitude, toda decisão precisa ter uma ação. Toda decisão precisa ter uma ação. E essa ação, ela vai refletir em nós, e ela deve refletir em nós a vontade de Deus. E eu extraí da palavra de Deus algumas decisões que vão nos levar ao crescimento geral da nossa vida, seja ele espiritual, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele sentimental. E eu chamei, nessa mensagem, essas decisões de leis.
São as leis que a gente encontrou na palavra de Deus, eu dei esse nome, lei, para ficar mais fácil de entender, que são necessárias para que tudo aquilo que eu vá colher seja fruto da vontade de Deus. A nossa vida, queridos, ela precisa ser uma vida cristocêntrica. O que é isso? A nossa vida tem que ser a vida de Deus pulsando em nós, todos os dias. E dessa forma, a nossa colheita será extraordinária. Será uma colheita que é o plano de Deus para a nossa vida. Amém? E a primeira decisão que a gente precisa tomar é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A primeira decisão é a decisão de aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. E Deus nos dá oportunidade todos os dias. Todos os dias. E eu pergunto, você é capaz de enxergar a oportunidade que Deus te dá? Hoje, por exemplo, Deus te deu diversas oportunidades. Você observou alguma delas? Pergunta isso para você. Será que eu estou chegando no final do dia hoje e eu não conseguir enxergar a oportunidade que Deus me deu para eu crescer? Porque Ele dá oportunidade todos os dias. E o mais interessante é que Ele não escolhe pessoas para dar oportunidade. Ele dá oportunidade para todos. Para todos. Olha o que diz o versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45. Preste bem atenção nisso. Vosso Pai que está nos céus, faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Queridos, a oportunidade é para todos. É para todos, sem exceção. Para todos. Para você e para a pessoa que está do seu lado. Não importa se a pessoa é injusta, se a pessoa é justa, se a pessoa é má, se a pessoa é boa, o sol nasce para todos. Agora depende da sua postura diante da oportunidade que Deus te deu. Entenda que a oportunidade diz que todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, terão a oportunidade de Deus. De repente, a oportunidade que você está esperando já passou. E você não percebeu. Não percebeu porque você estava preso à situação que você está vivendo. Você não percebeu porque, de repente, você está preocupado, preocupada com aquilo que você está vivendo. E Deus está dizendo para você, ei, olha além. Olha além das circunstâncias, olha além dos sentimentos, olha além dos pensamentos, enxerga a oportunidade que eu estou te dando. Às vezes a gente deixa de resolver os problemas da vida porque os problemas para resolver estão nas oportunidades que Deus está dando naquele momento. Só que a gente está tão focado naquilo que a gente está vivendo que a oportunidade passou. Vai chegar outra oportunidade? Vai. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Você terá outra oportunidade, mas você vai passar mais tempo naquilo que você está vivendo, porque você deixou a oportunidade passar. Às vezes você, de repente, já poderia ter saído desse problema ou dessa situação que você está vivendo há muito tempo, e você não saiu porque você não aproveitou a oportunidade que Deus te deu. Então comece a refletir, quando acordar de manhã, fala, Senhor, o que você tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim? Qual é a oportunidade que o Senhor tem para que eu possa vencer esses desafios que chegaram na minha vida? Sabe, a jornada da vida, ela sempre nos surpreende. A gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida. Mas Deus nos dá grandes oportunidades para que a gente possa vencer tudo aquilo que vier na nossa vida. Então, decida enxergar, decida ver as oportunidades que Deus te dá. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz o seguinte: observe que nem sempre os fortes é que vão vencer. Nem sempre são as pessoas mais inteligentes que vão vencer.
Porque as oportunidades de Deus não têm a ver com o que você tem de cultura, com o que você tem de recursos, com o que você tem de sabedoria, não. As oportunidades de Deus têm a ver com como você está disposto a recebê-la. A oportunidade de Deus tem a ver com como está o seu coração, como está a sua mente para receber essa oportunidade. Olha o que Eclesiastes 9:11 diz. Diz assim: voltei-me, palavras de Salomão, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Olha que fantástico esse versículo. Porque às vezes você está confiando nos seus recursos, às vezes você está confiando na sua sabedoria, às vezes você está confiando naquilo que você sabe, mas a oportunidade não está preocupada com isso. O tempo e a oportunidade é para todos que estão atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso, gente, que meditar nesse livro é a coisa mais importante que você deve fazer na sua vida, porque é ela que vai gerar em você a sensibilidade de perceber as oportunidades que Deus coloca diante de você, todos os dias. Todos os dias. Quando ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, é exatamente isso. Eis que estarei convosco todos os dias, gerando em você, colocando diante de você grandes oportunidades para você viver comigo, vencendo todos os dias, superando todos os dias. Então, queridos, não perca a oportunidade. A oportunidade é para todos, mas fique atento naquilo que Deus tem te mostrado todos os dias. Amém, queridos? Segunda decisão que a gente precisa tomar, que vai gerar em nós crescimento. Decida buscar a sabedoria incansavelmente. E a maior fonte de sabedoria da vida está aqui. De Gênesis a Apocalipse. Você não precisa mais de nada além disso. Nada. A fonte de sabedoria está aqui. Então busque a sabedoria incansavelmente. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 18 diz o seguinte: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, quem a ela se apega, será o quê? Abençoado. Quem se agarra à sabedoria será abençoado. Então essa é uma decisão fundamental. Entenda que essas decisões que vão te fazer crescer, que vão me fazer crescer, ninguém pode tomar por você. Isso é uma escolha pessoal, isso é uma escolha individual, e só você pode decidir em buscar a sabedoria de forma incansável. Por isso que quando diz, medite nesse livro dia e noite, é exatamente isso, de forma incansável, busque sabedoria. A sabedoria, ela é a base para o crescimento. A sabedoria é a inteligência para decidir o que você quer e como você vai chegar nesse objetivo que você quer. Você tem um desejo no seu coração? Amém. Você tem um plano traçado na sua mente? Amém. Mas use da sabedoria que vem do alto, para que você tenha inteligência suficiente para saber como chegar lá e entender se esse lugar que você está querendo ir faz parte da vontade de Deus, se tem a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes a gente fica batendo
né, no mesmo lugar sempre, tentando fazer aquilo que a gente deseja, e a porta sempre está fechada, porque a gente não tem a sabedoria para entender que essa porta vai permanecer fechada, porque ela não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que o homem sábio, a mulher sábia, ela sempre será abençoada. Amém? Eu falei que a palavra de Deus, ela é tudo que a gente precisa, porque ela revela Jesus Cristo para mim e para você. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim: pastor, eu não escuto a voz de Deus. Eu não sei o que Deus quer de mim. E eu perguntei se ela abriu a Bíblia alguma vez para ler. Ela disse que nem Bíblia tem. E aí eu pergunto, e como ela quer ouvir Deus? Como é que ela quer saber o que Deus quer para ela? O próprio Jesus Cristo diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. São elas que de mim falam. São elas que mostram a minha vontade. São elas que mostram o plano que eu tenho para você. São elas que mostram o desejo que eu tenho para a sua caminhada. São elas que te ensinam a viver tudo aquilo que eu tenho como projeto de vida para você. É isso que ele está dizendo aqui. Elas que testificam de mim. E o resultado de buscar sempre a palavra de Deus como fonte de sabedoria é que mesmo diante das circunstâncias da vida, você já sabe o final da história. Você sabe que você é vencedor, você sabe que você é vencedora, porque a palavra te garante isso. A palavra te garante isso. Independente das circunstâncias, a palavra vai te dar graça suficiente, sabedoria suficiente para entender que você vai conseguir chegar do outro lado, que você vai conseguir vencer. Então decida buscar a sabedoria incansavelmente, todos os dias da sua vida. Gente, o tempo passa muito rápido, o tempo voa, e a gente perde muito tempo prestando atenção naquilo que não é para prestar atenção. Ah, pastor, mas você não sabe a dificuldade que eu passo. Não faço a mínima ideia, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o Deus que você acredita, que você confia e que você também serve. Só que, lembra que eu disse no início, toda decisão ela tem que estar alinhada nas atitudes. Toda escolha, toda decisão que você for tomar tem que estar baseada numa ação. Se você não exercitar a sua fé, se você não colocar a sua fé em ação, você nunca vai confiar plenamente naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. A nossa fé é uma fé ativa. A nossa fé não é uma fé sedentária. A nossa fé não é uma fé de teoria. A nossa fé tem que ser uma fé de ação, de atitude. Eu creio e ponto final. Nada pode abalar a minha fé. Acorde de manhã assim. Nada. Queridos, não tem nada que Deus não possa resolver. Não tem nada que Deus não possa tocar e transformar. Não tem nada que Deus não possa falar e acontecer. Se você não acredita nisso, que fé é essa? Que fé é essa? Às vezes a gente acredita mais nas situações do que naquele que controla as situações. Às vezes a gente acredita mais nos nossos sentimentos daquele que pode mudar tudo dentro de nós. Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé ativa. E isso só é possível através da sabedoria. Então, vamos buscar a sabedoria todos os dias para fortalecer a nossa fé. Amém, queridos? A terceira decisão que precisamos tomar para que a gente possa realmente viver o melhor de Deus na nossa vida. Decida, manter o foco, ou seja, não perder o foco
da sua jornada. Você tem um destino. E o destino, o próprio Jesus Cristo disse ali, quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que eu vou repetir, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela o quê? A vida eterna. Qual é o nosso foco? Chegar lá. Sabe, queridos, como cristãos, o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo é a vida eterna. E a vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você crê no Salvador, Jesus Cristo. A vida eterna começa agora. E esse deve ser o seu maior objetivo na vida. Agora, por que existem as aflições, os desafios e os problemas da vida? Para a gente exatamente perder o foco. Os problemas existem para isso, para a gente perder o foco, para onde a gente está indo. Para a gente perder o foco aonde a gente quer chegar. Entenda que os desafios da vida só servem para isso, para fazer a gente perder o foco. E o tempo passa, a nossa fé diminui, e a gente pode até correr o risco de não chegar onde Deus gostaria que a gente estivesse. Então, coloque no seu coração que o seu maior desejo seja a vida eterna com Deus. Essa nossa vida, gente, vai passar. E vai passar muito rápido. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas enquanto estivermos aqui vivendo, mantenha o foco. A palavra nos diz que a gente tem que manter os nossos olhos firmes. Quando a gente fala firme, quer dizer inabalável. Entenda que firmeza é isso. Firmeza é estar inabalável. Pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas os nossos olhos estão firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E é nele que a gente não pode perder o foco, porque a palavra nos dá sabedoria suficiente para dizer que temos a vida eterna para viver. E não podemos perder muito tempo com as coisas deste mundo que nos fazem perder o foco. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. Preste bem atenção nesse versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. Vocês não sabem que numa corrida todos competem? Mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Queridos, não brinca de ser crente, não. Não brinca de ser cristão, não. Corra uma corrida séria, corra uma corrida com objetivo. Porque essa corrida é a única que você tem, você não vai ter outra corrida. Não existe outra corrida, essa é a única. Essa é a única corrida que você tem para correr. Essa é a única corrida que no final você vai ter o prêmio. Só que às vezes a gente corre para ter aquele prêmio perecível. Às vezes a gente corre para um lado e para o outro para ter aquele prêmio que daqui a pouco vai acabar. Mas a gente esquece que a gente está numa corrida, onde a gente vai chegar do outro lado e vai ter um prêmio eterno, que jamais será perdido. Então corra essa corrida de forma séria. Corra essa corrida que é a única que você tem, que eu tenho, com objetivo, com a decisão de que você quer receber aquele prêmio que Deus te garantiu, através da sua palavra, que Ele dará no final da corrida. É esse prêmio que a gente tem que desejar, é esse prêmio que a gente tem que conquistar. Então não brinque, corra de forma atenta, corra de forma objetiva,
Decida correr a boa corrida. Como Paulo disse no final, combati o bom combate, completei essa corrida, completei essa carreira, eu corri de forma séria, eu fiz o que era para ser feito. Independente das circunstâncias, eu guardei a fé. E é essa corrida que a gente está correndo. Em tempos diferentes, cada um tem a sua corrida. Todos vão chegar no mesmo lugar. Amém por isso? Esse é o objetivo. Mas todos estão correndo tempos diferentes. A corrida é a mesma, mas todos estão correndo em tempos diferentes. Então, observe a sua jornada, observe a sua corrida, mantenha o foco, mantenha o olhar aonde você quer chegar e decida jamais perder o foco com as situações da vida. É interessante que Paulo, ele chama de distrações, ele chama de ciladas, e ele chama de dardos inflamados do inimigo, que são jogados durante essa corrida, para nos distrair. Porque o diabo, queridos, ele sabe que se ele atingir a nossa mente, ele atingiu tudo. Lembra que eu disse no início? Tudo começa no pensamento. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera uma ação. E essa ação gera uma consequência. Então, o inimigo das nossas almas sabe que se ele atingir a mente, ele te ganhou. E essa carreira, essa corrida que foi proposta para você, você não vai conseguir correr de forma objetiva e clara, porque a sua mente está destruída. Porque a sua mente foi dominada, vamos dizer assim, por esses dardos inflamados que ele joga todos os dias. Do mesmo jeito que Deus dá grandes oportunidades todos os dias, o diabo também tenta fazer de tudo, todos os dias. Pedro diz que ele é como um leão, rugindo ao redor, esperando você dar uma vacilada, para que ele possa tragar. Então não brinque nessa corrida, corra com objetivo, com clareza, com fé, e mantenha sempre o foco naquilo que Deus tem para a sua vida. E tenha certeza que se você manter a sua mente inabalável, que não é fácil, em momento algum eu estou dizendo aqui que é fácil. Lembra que eu falei, a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é uma luta diária. Por isso que a gente tem que estar sempre com a nossa mente alicerçada na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que precisa encher a nossa mente. Por isso que o alimento do céu tem que ser uma refeição diária. Na nossa mente não pode ter espaço para coisas que não sejam do alto. A nossa mente não pode ter espaço para os nossos sentimentos que não têm a ver com os propósitos e valores do reino. Porque se tiver espaço, que é essa brecha aqui, que a palavra diz, aí pronto. A gente começa a ficar completamente desestruturado. E a nossa corrida começa a ser uma corrida mais lenta. A nossa corrida começa a ser uma corrida sem objetivo. A nossa corrida começa a ser uma corrida sem saber aonde vai chegar. E aí vem o desespero. Mas Deus dessa noite está dizendo, ei, volta para a corrida, volta para a palavra, mantenha-se firme naquilo que eu te dei, e tenha certeza que chegará do outro lado. Mantenha a mente sempre inabalável, alicerçada na palavra de Deus. Amém, queridos? O foco, na verdade, ele é uma fotografia do futuro. O foco que nós temos é a fotografia de onde vamos chegar. Então, se você manter um foco nos seus problemas, se você manter um foco nas circunstâncias que você está vivendo, você vai chegar num destino que não é legal. De repente, você pode chegar na depressão, você pode chegar na angústia, você pode chegar no desespero, você pode chegar num lugar onde você acha que não tem mais solução, você pode chegar num túnel onde você não vai enxergar a luz, porque o foco é exatamente a fotografia de onde você está indo. Então, tudo que você foca vai te direcionar para onde você vai. Então, se você focar na palavra de Deus e nas coisas do reino, nos pensamentos do alto, tenha certeza que você vai chegar no melhor lugar da sua vida, na presença de Deus. Na presença de Deus. Então, mantenha o seu foco. Entenda que tudo aquilo que você foca aumenta.
Às vezes você está vivendo uma situação que ela não é tão grande como você acha, mas ela está se tornando tão grande porque você foca nela. E tudo que você foca sempre vai crescer. Foca em Deus. Ele vai ser muito maior do que você pensa, muito maior do que você acha. Deus é imensurável, Deus não tem como a gente colocar Ele numa caixinha, não tem como a gente colocar Deus nos nossos pensamentos, naquilo que achamos, não. Mas foca em Deus que você vai enxergar Ele muito, muito real para a sua vida, porque tudo que a gente foca aumenta. Amém? Agora, para manter o foco, existem algumas coisas importantes. Primeiro é disciplina. Disciplina. E disciplina não é uma coisa muito fácil. Disciplina é uma coisa que gera em nós hábitos. Só que a gente precisa ter disciplina. Sabe, queridos, quem me acompanha nas redes sociais sabe que todo dia, às 6 horas da manhã, eu entro online, num devocional que eu faço. Vocês acham que é fácil? Acordar todo dia cedo, todo dia ter uma palavra, isso chama-se disciplina, isso chama-se foco. E vocês não têm ideia de como isso me faz bem, como isso me faz correr a minha corrida de forma tranquila, porque tudo aquilo que eu falo às 6 horas da manhã, primeiro eu falei para mim, primeiro eu ministrei a mim. Isso chama-se disciplina, foco. Claro que às vezes eu termino o devocional e eu corro para a cama de novo. Vou dormir de novo. Raramente, mas acontece. Mas isso é disciplina, gente. É perseverança. Ah, pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia, me dá sono, me dá cansaço. Claro, porque o diabo sabe que se você começar a ler, você vai descobrir a verdade. E aí os dardos inflamados começam a vir na nossa mente, que é a preguiça, que é o cansaço, que é... Gente, qualquer livro que você lê na vida não dá sono. Esse dá. Esse dá. Agora, por quê? Porque quando você pega nesse livro para ler, existe uma guerra espiritual muito grande. Porque esse é o único livro que você lê na presença do autor. Quando você abre esse livro para ler, o autor está presente, te instruindo, te ensinando, te dando graça, sabedoria, entendimento. E por isso existe uma guerra espiritual muito grande. Mas se você perseverar todos os dias, isso vai se tornar um hábito. E vai chegar um momento que se você não abrir a Bíblia para ler, você vai achar que alguma coisa está errada, está sentindo falta de alguma coisa. O dia não está tão legal. Porque isso se tornou um hábito. Então medite na palavra de Deus, porque isso faz parte de manter o foco no lugar certo. Então existem algumas lutas, algumas coisas para que você possa manter o seu foco. E a primeira delas é tempo. Você precisa de tempo. Nossa, mas a minha vida é muito corrida. Tá, mas você não tem 20 minutinhos do dia para meditar na palavra de Deus? Você não tem um tempinho? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu estou no meu trabalho. Tá bom, pega o celular, vai no banheiro. Não importa o lugar. Pega o celular. Hoje a gente tem uma facilidade imensa por causa desse aparelho aqui. Isso é uma oportunidade que Deus deu. Lembra que eu falei de oportunidade? Isso é uma oportunidade que Deus colocou na sua frente. Ele usou uma pessoa para fazer um aplicativo. O aplicativo foi feito, as versões estão ali. Encare isso como uma oportunidade que Deus está te dando para você meditar na palavra dEle aonde você estiver. Aonde você estiver. Não desperdice as oportunidades que Deus está te dando. Conhece aquela história do barquinho? Eu acho que todo mundo conhece, não conhece? Um rapaz que estava morrendo afogado, e ele era super crente. E passou um barco, e falou assim para ele, eu vou jogar a corda, segura a corda aí, e a gente salva você. Ele falou, não, Deus vai me salvar. Tudo bem. O barco foi embora. Veio o segundo barco. O cara jogou uma boia. Falou, segura essa boia aí que você não vai se afogar. Não, Deus vai me salvar.
E o barco foi embora. As oportunidades passaram na frente dele. Veio um terceiro barco. E aí um mergulhador pulou e foi pegar. Ele falou, não, me solta, Deus está chegando, vai me salvar. E morreu. Quando ele chegou no céu, chegou bravo no céu. Pô, Senhor, eu confiei em você. Minha vida toda foi dedicada ao Senhor. E agora? A minha confiança não valeu em nada. Ele falou, olha, eu te mandei 3 barcos. Você não aproveitou nenhum. E isso acontece com a gente. Essas são as oportunidades que Deus nos dá. E quando eu falei do celular, de ter a palavra aqui, é uma delas. Então, o que te impede hoje de meditar na palavra de Deus, de manter o foco na palavra de Deus? O que te impede? Isso precisa ser um hábito. Isso precisa ser um foco na sua vida. Porque é através dela que você vai conseguir vencer os piores momentos da sua vida. Se você estiver cheio da palavra de Deus na sua mente, no seu coração, você se torna uma pessoa inabalável. Inabalável. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a chuva, você sempre vai permanecer de pé, porque é a palavra que te sustenta, é a palavra que te mantém. Então corra a corrida de uma forma séria, porque é a única corrida que você tem. Essa corrida não vai voltar. O ontem passou, o amanhã não chegou. Então foque no hoje. Entenda que a vida acontece no agora. A vida não acontece no ontem e a vida não acontece no amanhã. A vida acontece no agora. E esse agora passa muito rápido. Às vezes chega no final do dia, você fala, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de produtivo hoje? E aí você fala, nada. E aí você perdeu uma oportunidade que Deus colocou diante de você. Sabe, queridos, se eu acordo de manhã, eu falo com Deus dizendo o seguinte, obrigado por essa grande oportunidade que você está me dando, que o Senhor está me dando de viver mais, de sonhar mais, de amar mais, de me dedicar mais, de ler mais a sua palavra, de espalhar mais a sua palavra, de espalhar mais o seu reino. É a oportunidade única que Deus nos dá. E a gente precisa estar focado nessas oportunidades. A outra coisa que a gente precisa, para que a gente possa manter o nosso foco ativo, é a renúncia. Além do tempo que a gente precisa ter, a gente precisa renunciar a muitas coisas. O foco, para ele ser mantido de forma correta, precisa haver renúncia. Renúncia das nossas vontades, renúncias daquilo que a gente está fazendo no momento, às vezes precisa parar para poder manter o foco. O celular, ele é uma bênção. Ele é uma bênção criada por Deus, né, usando a inteligência humana. Mas ele é o que mais tira foco das pessoas. Ele é o que mais distrai. Porque depois que inventaram o WhatsApp, acabou o sossego. Depois que inventaram o WhatsApp, acabou o sossego. Se tornou uma coisa imediata, todo mundo quer resposta rápido, todo mundo quer... Então a gente precisa renunciar a algumas coisas. Não existe nada mais importante, mais urgente do que estar com Deus. Nada. Então, você precisa renunciar a algumas coisas e separar um tempo para estar com Deus e meditar na sua palavra, para que você ponha sempre o foco no lugar certo. Amém? Próxima decisão que a gente precisa ter é decida perseverar até o fim. E nessa eu vou finalizar. Decida perseverar até o fim. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com mais sabedoria, assegura o sucesso. O que significa isso? Se o machado não está afiado, bate de novo. Se o machado não está certo, arruma e continua o processo, porque essa árvore precisa ser derrubada. Isso chama-se persistência.
que é exatamente o que eu falei antes. Para manter o foco, você precisa ser perseverante. Perseverante. Entenda que as decisões que a Bíblia nos dá como chave para que a gente possa ter um sucesso na vida como cristão é não perder as oportunidades, buscar sempre a sabedoria, não perder o foco e manter sempre o machado pronto, afiado, para que você possa vencer todos os obstáculos da sua vida. Persista sempre, desista nunca. Sempre persista e tenha certeza de que Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Quero orar para a gente finalizar. Eu passei um pouquinho, né? Preciso me acostumar com aquele relógio ali. E olha que o Ri me falou ainda, né? Entenda que de todas as decisões que a gente toma na vida, a presença de Deus é a que mais devemos desejar. Permanecer sempre na presença de Deus. E eu quero finalizar com João capítulo 15, versículo 15, que diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos ensinou que temos decisões que são inegociáveis. São decisões que vão nos fazer estar atento às oportunidades que o Senhor colocou diante de nós. Decisões que não vão nos fazer buscar cada vez mais a sabedoria que existe na tua palavra, no teu livro sagrado, e nela encontrar a tua vontade para nós. A tua palavra também nos ensinou que jamais devemos perder o foco da tua presença, jamais perder o foco de onde estamos indo, para onde estamos indo, que é estar eternamente com o Senhor, e que possamos manter sempre a nossa perseverança, continuar sempre, até conseguir aquilo que o Senhor tem como vontade suprema para nós. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra, que essa palavra possa invadir o coração dos teus filhos e produzir o fruto do entendimento, que eles possam sair daqui, Pai, renovados, transformados e com a fé completamente restaurada, entendendo, Senhor, que as decisões da vida devem ser decisões assertivas, baseadas na tua palavra, para que eles possam crescer todos os dias na tua presença. Obrigado, Pai, é no teu nome que eu oro e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.